Bom, então eu vou explicar como que a gente carrega os dados do Inside Airbnb no Excel. Aqui, na minha área de trabalho, eu criei uma pasta onde eu salvei os arquivos para a última coleta disponível, a coleta mais recente, disponível gratuitamente no site do Inside Airbnb para a cidade do Rio de Janeiro. E a coleta é do dia 26 de setembro de 2025. Você pode criar essa pasta em qualquer lugar do seu computador e eu gosto de colocar alguma forma de identificar a cidade e também a data da coleta, porque eu trabalho com vários arquivos, várias coletas e eu preciso identificar facilmente o lugar daquela coleta e também a data. Então, geralmente eu faço isso no nome da pasta. Aqui, então, tenho 7 tipos de arquivo e eu vou usar como exemplo o arquivo de anúncios, o arquivo completo, com as informações completas. Esse arquivo está compactado e eu então vou descompactar ele para abrir no Excel. Então, eu vou clicar com o botão direito, extrair tudo, e eu vou descompactar dentro de uma outra pasta, dentro dessa pasta. Então, dentro da pasta de arquivos, eu criei uma outra pasta onde está o arquivo completo. E aí dá pra ver que compactado ele estava com 22 MB e descompactado ele fica com 85 MB. Então, eu dou 2 cliques nesse arquivo. E aí ele vai abrir dessa forma, desconfigurada, né? Ele vai abrir desconfigurado e isso acontece porque o Excel no meu computador ele está configurado com as configurações do Brasil e o arquivo do Inside Airbnb é configurado para os Estados Unidos, assim como os dados do Airbnb também tem a configuração original dos Estados Unidos. E aí, no caso dos Estados Unidos, os dados tabulares geralmente são organizados e divididos por vírgula. Então, a divisão de colunas é configurada por vírgula. E no Brasil, os dados tabulares são organizados, são divididos por ponto e vírgula. Então, quando eu abro o arquivo, o Excel no Brasil não identifica a vírgula como um divisor de colunas, um delimitador de colunas. Então, esse é um dos problemas. Outro problema também é de codificação de caracteres. Então, dá para perceber que, por exemplo, os caracteres de acento, de C cedilha, enfim, que são próprios do português, eles não aparecem corretamente. E também outro problema é relacionado com os números, porque nos Estados Unidos os milhares são divididos por vírgula e os decimais são divididos por ponto. E no Brasil é o contrário, os decimais ou os milhares são divididos por ponto, são separados por ponto e os decimais separados por vírgula. Então, a gente tem que considerar tudo isso na hora que a gente vai abrir o arquivo e deixar ele pronto para trabalhar. Então, eu vou criar uma nova planilha aqui, eu vou até excluir essa aba para a gente não se confundir. E então, tô com uma pasta nova. E aí, em vez de só abrir o arquivo, eu vou carregar os dados a partir da aba Dados. E eu vou em Obter Dados e obter dados de CSV. Então, eu clico aqui nessa opção e eu vou procurar o meu arquivo, né? Tá nessa pasta aqui.
e então peço para importar esse arquivo na minha planilha. Quando eu importo ou começo a importar, aparece essa visualização para eu determinar se eu quero carregar esses dados. Então, aqui dá para perceber que ainda existem alguns problemas, né? Mesmo abrindo já com a divisão correta das colunas, a gente ainda tem o problema em relação à numeração, que está saindo incorreta. Isso dá para perceber também na latitude e na longitude. Então, para corrigir isso, a gente vai em transformar dados. A gente desativa essa opção tipo alterado. Então, a gente clica nesse X. A gente vai em arquivo, opções e configurações, opções de consulta, configurações regionais e muda do português para o inglês dos Estados Unidos. Então, tem várias opções de inglês, eu escolho dos Estados Unidos e clico em OK. E aí, isso já vai permitir que os dados sejam configurados corretamente para a configuração dos Estados Unidos. Então, eu clico em fechar e carregar. E aí, no caso do arquivo de anúncios, cada linha corresponde a um anúncio. Então, cada linha tem um identificador único para o anúncio e que é o ID, né, o atributo ID, e que é essa primeira coluna. Então, é um atributo, um identificador único, não existem números iguais aqui. E cada anúncio, então, tem uma sequência de atributos. E o arquivo está pronto para ser explorado, para ser analisado. Já está carregado corretamente, então é possível aplicar filtros, por exemplo, filtros de anfitriões, de bairros. A melhor opção aqui é usar esse atributo aqui, em vez do atributo só que é o original do Airbnb. Esse daqui é um atributo que foi adicionado posteriormente pelo Inside Airbnb. E, enfim, e aí o arquivo está pronto para ser utilizado para analisar e também para criar gráficos e o que mais vocês quiserem.